dia, igreja. Graças damos ao Senhor por mais um domingo maravilhoso que o Senhor tem nos concedidos, reunidos para comemorar a morte de Cristo até que venha, né? Esse é o principal propósito nosso aqui. Irmãos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma mensagem a respeito da palavra, da Bíblia, das Escrituras, né? Por sinal, esse tema é da escola bíblica, aqui às segundas-feiras. Então, qualquer dúvida a respeito do assunto, amanhã com o Paulo Botaro, aqui na escola da Bíblia, amém? Irmãos, na verdade... Irmãos, na verdade, o assunto é bem extenso e bem detalhado, porém eu separei três tópicos bastante interessantes que gostaria de compartilhar com os irmãos, que é primeiro, a inspiração da palavra; segundo, a veracidade da palavra, porque a palavra é a verdade; terceiro, a palavra sem misticismos. Então, a inspiração da palavra, a veracidade da palavra e a palavra sem misticismos. Então, a inspiração da palavra, irmãos, que nós podemos ver lá em João, capítulo 1, versículo 1, que diz o seguinte: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ou seja, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Isso, irmãos, nos leva a entender que a palavra estava desde o princípio de todas as coisas, na eternidade com Deus, porque ela é própria. A palavra é o próprio Deus, então ela estava no princípio de todas as coisas, ela está no meio, na nossa era, e vai se perpetuar por toda a eternidade, porque ela é o próprio Deus, a palavra, né? Então, irmãos, partindo desse princípio, a palavra de Deus foi sintetizada nas Escrituras, né? Exemplo, irmãos, de um escritor que escreve um livro, um best-seller ou uma obra literária, ele coloca ali no livro toda a sua mente, o que está na sua mente, o que está no seu coração. Deus não foi diferente, ele colocou nas Escrituras aquilo que está na sua mente, no seu coração. Então, quando nós lemos a Bíblia, a palavra, certamente nós podemos dizer que estamos lendo a mente de Deus. Quando nós examinamos as Escrituras, podemos dizer certamente que estamos examinando a mente de Deus, porque é nada mais que isso a palavra. A mente de Deus para o homem, o Senhor deixou para o homem, as vontades de Deus para o homem, aquilo que nós façamos, segundo a sua vontade, os propósitos de Deus, a vontade de Deus, a maneira de Deus, como Ele quer que nós façamos, está na palavra, tudo está na palavra. Como nós podemos chegar à salvação através de Jesus Cristo, como nós podemos fazer a vontade de Deus através da palavra, está tudo lá. A vontade de Deus para a humanidade, como que Ele quer que nós prosseguimos nessa vida. Tudo está na palavra. Deus resumiu tudo na sua palavra. É uma obra-prima de Deus para nós. De Gênesis, Apocalipse, passando pelas eras primárias, eras dos patriarcas, a era mosaica, né, como nós aprendemos, a era dos profetas, a nossa era cristã, o livro das profecias, Apocalipse, uma obra-prima, 66 livros, que o Senhor deixou para a humanidade, né? E tudo inspirado por Deus, escrito por homens, porém inspirado pelo Espírito Santo, em épocas diferentes, em tempos diferentes, em linguagem diferente, mas tudo convergindo para o mesmo propósito, tudo canalizando para o mesmo propósito. Jesus Cristo é o grande propósito de tudo. Quando nós estudamos a palavra, nós vemos que a palavra ela projeta Cristo como o grande Salvador, o grande libertador da humanidade, né? Desde que Cristo era prometido antes mesmo da fundação do mundo, a Bíblia canaliza tudo para que se concretize em Cristo, né? O grande Salvador da humanidade. E a palavra não se diverge, ela se completa, né? O Antigo Testamento dizendo do Novo e o Novo confirmando aquilo que o Antigo já dizia. Como o profeta Isaías havia profetizado: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E João Batista, lá na frente, confirmou essa profecia.
chamando o povo ao arrependimento, pregando no deserto, batizando as pessoas, né? E preparando o caminho de Jesus Cristo, preparando o ministério de Cristo, que vinha logo a seguir, que João mesmo disse que ele não era preparado para desatar as correias das suas sandálias, né? João disse, preparando o caminho do Senhor, a Bíblia se confirmando, o Antigo com o Novo Testamento. Irmãos, e toda a Bíblia inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E todas as respostas da Bíblia para a humanidade estão na palavra, né? Irmãos, você quer ver que inspiração maravilhosa, né? Estima-se que Moisés, ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, os Pentateucos, que é a Torá para os judeus, né? E nós, quando nós queremos saber de da história de alguma pessoa, de alguma personalidade contemporânea, histórica, nós vamos lá na internet, colocamos o nome da pessoa e vem logo o perfil, a biografia da pessoa. Moisés não tinha essa ferramenta, né? Então, como que Moisés poderia falar de homens que antecederam a sua geração? Como ele poderia falar do patriarca Abraão? Como ele poderia falar do patriarca Noé? Como ele poderia falar da criação? Como ele poderia falar de Adão e Eva? Né? Como ele poderia falar de algo tão complexo que é a árvore genealógica dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, que está lá em Gênesis, se não houvesse uma inspiração de Deus, se Deus não dissesse, escreve aí, Moisés, escreve aí, porque é importante você escrever, é importante você deixar um registro para as gerações vindouras, uma inspiração de Deus na palavra. As inspirações dos livros de Mateus, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, 3 homens distintos, 3 homens diferentes, falando das mesmas coisas, né? Como que houve uma inspiração de se concluir a palavra de 3 homens distintos, com 3 pontos de vista diferentes, mas falando das mesmas coisas, da vida de Jesus, do ministério de Cristo ali nos evangelhos, a Bíblia se completando. Irmãos, e a palavra, todas as respostas para a humanidade está na palavra, todas as respostas à vida estão na palavra, para o homem, para a mulher, para o jovem, né? Para nós maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja, Ele deu a vida por ela. Para as esposas, honrem os vossos maridos, Ele é o cabeça da casa. Para os pais aos filhos, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, né? Para os filhos aos pais, filhos, honre pai e mãe, é o primeiro mandamento com promessa, acrescentarei seus dias na terra. Para os jovens, né? Lembra do seu Criador, dos dias da sua mocidade, antes que venham os maus dias e neles não tenha contentamento. Ou seja, irmãos, como a humanidade vai aplicar isso nas suas vidas, né? Está na mão de cada um, mas essa é a vontade de Deus para nós, essa é a fórmula de Deus para a humanidade, é a inspiração de Deus para nós, a palavra. Amém? Segundo, irmãos, a veracidade da palavra. Irmãos, essa palavra é a verdade, né? Essa é a verdade absoluta, tanto do ponto de vista histórico quanto do ponto de vista espiritual. Ela é a verdade. Essa palavra, esse livro não é um livro de Harry Potter, não é uma utopia, não é uma ficção. Ela é a verdade, né? A própria ciência, irmãos, que é totalmente cética com relação à criação de Deus, a divindade de Deus, que é totalmente cética com relação ao Evangelho de Cristo, confirma a veracidade dessa palavra, né? Ciências como a paleontologia, a arqueologia, usam a Bíblia como referência geográfica, oceanográfica, topográfica, de localização, usam a Bíblia como referência da história da humanidade, né? De raças, crenças, credo, religião, cultura, línguas, usam a Bíblia como referência da história da civilização humana, como o livro mais antigo já escrito pelo homem, porque é tudo verdade, irmãos, né? O rio Nilo, o rio Eufrates, o rio Jordão, o mar da Galileia, o mar Vermelho, estão todos lá no Oriente, é verdade, né? Usam a Bíblia como referência. Recentes fotos de satélites, e isso está na internet, né? A ciência confirma a Arca de Noé fossilizada no Monte Ararat, que é a atual Turquia, está lá, com suas dimensões geométricas. Aquilo que Deus tinha passado para Noé, confirma a palavra, ela é verdade, né?
Portanto, irmãos, a palavra é muito mais que um acervo histórico para nós. Ela deve ser assim, porque ela ultrapassa a linha do natural, ela ultrapassa a linha do físico. Ela nos remete para o sobrenatural de Deus. A palavra, irmãos, ela nos remete ela nos leva à santidade a Deus. Ela nos leva a fazer a vontade do Senhor. Ela nos leva a fazer tudo aquilo que o Senhor quer dele para nós. Amém? Irmãos, e olhando a palavra, ela leva nós para o campo espiritual e não mais material. E a palavra do Senhor, ela também deixa muito claro o que Deus quer para nós. Tá bem? Irmão, esse microfone não está legal. Então, irmãos, a palavra, ela nos remete para algo que o Senhor quer que nós façamos. E não é a vontade do Senhor que nós façamos a vontade dEle, sem que ela seja algo físico, algo que nós deixamos de fazer, que o Senhor nos ordena que a palavra seja. Amém? Terceiro, irmãos, e último, que é a palavra sem misticismos. A palavra místico, irmãos, também quer dizer oculto, misterioso, enigmático, né? A palavra místico, irmãos, então a palavra para mim, a Bíblia não deve ser para mim um amuleto da sorte, né? Eu não devo entender que a palavra deva ficar aberta no Salmo 91, achando que vai espantar maus espíritos, né? Achando que vai trair bons fluidos. Não, a Bíblia não deve ser assim. Então, irmãos, não vai adiantar eu também fazer a praça da Bíblia, o dia da Bíblia, o ano da Bíblia, não vai resolver. Amém? Então, irmãos, quando você olha para a sua Bíblia, e a Bíblia está escrito Bíblia Sagrada, irmãos, o livro em si, físico, ele não é sagrado, né? Então, a sua Bíblia pode ser da capa preta, branca, dourada, pode ser um iPad, um iPhone, um tablet, um manuscrito, é o conteúdo que é sagrado, é o conteúdo que tem poder transformador, e é o conteúdo que deve fazer a diferença na minha e na sua vida. Amém? Olha que diz, coisa fantástica que diz lá no livro de Hebreus, irmãos. Porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão de alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ou seja, irmãos, nada é mais profundo do que isso. Irmãos, e repare que a Bíblia, ela faz referência a ela mesma. Ela não se refere a um cantor gospel, ela não se refere a uma música gospel do momento, ela não se refere a um pregador de renome, ela faz referência a ela mesma, ela faz menção a ela mesma como a espada que penetra o coração e divide a alma do homem. Irmãos, nada é mais transformador do que isso. Então, irmãos, não importa se o pregador ele é eloquente ou tenha boa oratória, né? Ele não tem o poder de convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Quem faz isso é o Espírito Santo, mediante a luz da palavra. Amém? Irmãos, Salmo 23, um salmo conhecidíssimo de todos, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse salmo está escrito nos para-choques de carro, nos para-brisas de caminhão, está na internet, e todo mundo diz esses salmos. Mas por que será que as pessoas dizem, o Senhor é meu pastor, mas ainda segue filosofias e ideologias humanas, né? Quando que, eu gosto muito quando o Renato diz isso, quando nós podemos pegar nossa pá e cavarmos em cima desses salmos, e aí nós achamos um tesouro, né? Cristo lá na frente confirmou esses salmos dizendo o seguinte, né? Eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E o que nada não nos faltará, irmãos? Além das coisas materiais, o que Cristo chamou isso de as demais coisas. Não nos faltará a graça que há em Cristo, não nos faltará a salvação que há em Cristo, não nos faltará o Espírito Santo, não nos faltará os frutos do Espírito, que é a paz, o amor, a mansidão, a bondade, a longanimidade, a benignidade, o domínio próprio. Não nos faltará, porque a palavra não é mística, ela é a verdade,
e a verdade nos liberta, né? Nos liberta, irmãos, do falso evangelho que é pregado por aí, humanista, materialista, moldado à imagem e semelhança de homens. Nos liberta da hipocrisia da religiosidade, nos liberta dos grilhões do pecado, nos liberta de sermos sepulcros, que por fora é revestido de mármore, mas por dentro cheira mal. Nos liberta de sermos mornos, nem quente nem frio. O morno para Deus não serve. Amém? Então a verdade nos liberta disso e muito mais, porque só ela, meus irmãos, é que nos redireciona para o verdadeiro evangelho da salvação que há em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, e para terminar as minhas palavras, eu gostaria de usar aqui aquela história que o nosso irmão Donizete contou aqui na sua última pregação, bastante interessante, que faz uma analogia da palavra a um osso, né? O osso que para o cientista é apenas um material de estudo, mas que para o cão é o seu brinquedo, é o seu objeto de desejo, e que no final desse processo, aquele osso vai fazer parte dele, né? Vai ser o seu alimento diário. E a pergunta que se faz em cima dessa história é a seguinte: o que significa a palavra para mim e para você? Nós, o corpo de Cristo. Será que é apenas um material de estudo, aqui das segundas-feiras na escola da Bíblia, das terças e quartas na casa dos irmãos, aos domingos aqui na escola dominical, ou ela é um alimento diário que nos molda ao caráter de Deus, que nos molda à mente de Deus? A resposta para essa pergunta está dentro do coração de cada um de nós. Amém? Que Deus possa abençoar cada um, em nome de Jesus.